Olá, prezados amigos, familiares, colegas das AMES, do NUVET, ex-alunos de pós-graduação ou de graduação. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, não é? E agradeço a oportunidade ao Centro Espírita Moacir Fernandes, lá de Duartina, que é um município entre Bauru e Marília. Então, eu dou as boas-vindas a todos e espero que nós possamos fazer um bom trabalho na noite de hoje, vendo alguns aspectos da nossa doutrina espírita do Espiritismo. Então, eu apresento para vocês esse livro que eu escrevi, lancei o ano passado. Eu vou falar especificamente hoje a respeito da matéria contida no subtítulo desse livro: Razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Há alguns dias eu fiz uma palestra aqui em Jaboticabal, do Centro Espírita Unenlar. Foi também como eu estou fazendo esta hoje, sob a forma de live, né, de palestra online, aberta, ao vivo. E eu comentei alguns aspectos que eu vou comentar hoje, principalmente no final e no começo desta palestra de hoje. Eu já abordei na palestra anterior alguns aspectos, mas hoje o enfoque será diferente, né? Então, em relação a esse subtítulo, razão, mediunidade e moral, eu remonto a esse livro de Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação. Logo nas questões iniciais, Herculano Pires, filósofo, escritor, jornalista, espírita, uma pessoa que eu admiro muito, cuja obra é monumental para o espiritismo. Ele diz assim em relação à nossa doutrina, nesse livro: o mundo é o seu objeto de estudo, a razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. Então, é claro que eu pedi licença a Herculano Pires para usar alguns dos termos desse seu enunciado ao compor o subtítulo desse meu livro que eu estou apresentando hoje para vocês. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver essas três coisas: razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Então, vamos lá. Kardec, nesse livro dele, O que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, ele diz o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E ainda mais, como filosofia, compreende as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, quando eu falar que a mediunidade, que a razão é o método da doutrina espírita, nós vamos ver que essa razão ela está infiltrada tanto na composição do aspecto científico da doutrina, quanto no aspecto filosófico também da nossa doutrina, o que acaba desembocando, por assim dizer, nas suas consequências morais, não é? É o que nós vamos ver logo em seguida. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 4, ele comenta o seguinte, que Sócrates e Platão foram precursores tanto da doutrina cristã como um todo, como particularmente do Espiritismo. Olha, eu fiquei muito motivada a estudar um pouco essa questão de filosofia, dos antigos filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas há muito pouco tempo que eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu estou fazendo um curso de filosofia numa unidade não acadêmica, para que eu possa entender um pouco como é que esses filósofos, especialmente os gregos antigos, assumiram o papel de precursores da doutrina cristã como um todo, e particularmente do Espiritismo, né? Então, eu comecei a ver isso e eu acabei chegando no século VII ao século V, antes de Cristo, na Grécia. E por que na Grécia? Pelo seguinte, olha, naquela ocasião, século VII a.C., esse século é maravilhoso, porque mesmo em outras culturas filosóficas, como é o caso do Egito, como é o caso da Índia, que eu também já estou vendo, o século VII também tem filósofos muito importantes. Mas estamos agora focalizando essa filosofia do Ocidente, e a base dela é a Grécia. Então, como eu dizia, 4 regiões do mundo ocidental: Mesopotâmia, Império Persa,
Egito e China eram lugares de onde emanava conhecimento naquela região. Esse conhecimento era sempre de natureza teológica, eram revelações que eram divulgadas para o povo através de pessoas hierarquicamente que representavam autoridades na composição religiosa. Bom, esses relatos dessas revelações religiosas acabavam chegando na Grécia, que está nesse círculo azul, né? E de repente lá na Grécia, um determinado... Essas narrativas, então, procedentes dessas 4 regiões, acabam chegando por tradição oral na Grécia. E alguém na Grécia acaba fazendo o confronto dessas narrativas e perguntando: mas essas narrativas, sendo de origem sagrada, de origem religiosa, de origem divina, elas não deviam ser coerentes? Porque essa pessoa começa a perceber que essas narrativas elas são discordantes entre si. Então, ele começa a fazer o confronto dessas narrativas, começa a fazer um questionamento racional, não aceitando mais que fossem, então, revelações sagradas e que não podiam ser contestadas. Ele começa a questionar, né? Com liberdade de pensamento. Então, ele passa a fazer observação de tudo que chega, usando como método a razão. Essa criatura na Grécia é nada mais, nada menos do que Tales de Mileto. Alguém pode estranhar que Mileto hoje em dia faz parte da Turquia, mas naquele tempo Mileto era uma cidade grega, né? Então, Tales de Mileto, século VII a.C. Ele é o indivíduo que inaugura a chamada filosofia, o pensamento filosófico, que é aquele que busca a verdade pelo uso da razão, que em grego é logos, né? Então, vocês já entenderam por que razão Herculano Pires usa esse termo, né? Usa essa expressão. No Espiritismo, a razão é o seu método. E eu peço licença a Herculano Pires e coloquei como uma das partes do subtítulo do meu livro de Espiritismo que eu estou mostrando para vocês. Dentro da doutrina espírita, tudo permeia, a razão permeia tudo, né? Até a fé, que é chamada de fé racional ou fé raciocinada, né? Porque o próprio oh meu Deus, agora esqueci. Peraí, Alves. Porque até o próprio Dalai Lama, ele também considera nos seus textos que a fé, se não fosse dirigida pela razão, ela seria como as águas de um rio que, não tendo o leito, metaforicamente, que é cavado pela razão, essas águas se perderiam e jamais chegariam ao seu destino final, que é o oceano, né? Então, a fé racional, a fé raciocinada, ela também, o Dalai Lama aceita esse conceito, né, que é típico da doutrina espírita. Bem, então, esses primeiros filósofos gregos que foram discípulos de Tales de Mileto, chamados de fisiólogos, porque eles observavam a natureza, que em grego é physis, né? Então era chamado de fisiólogos. E também do ponto de vista temporal de pré-socráticos, porque eles são anteriores a Sócrates. Eles começaram a observar racionalmente para entender 2 coisas. A primeira delas, a essência das coisas. Observavam particularmente as coisas da natureza, né? Então eles procuravam a substância, porque consideravam que a estância é a matéria de que é feita cada coisa na natureza e que deixa ela aparecer do jeito que aparece. Mas deve haver alguma coisa alguma coisa por trás que justifique essa aparência. Porque na natureza tem coisas diferentes, né? Por exemplo, tem uma pedra que não cresce, que não se reproduz, tem uma planta, tem um ser vivo que cresce e se reproduz. Então eles perguntavam, o que será que tem atrás dessa substância, o que é uma substância, que acaba fazendo com que cada coisa apareça do jeito que aparece? Então surge na filosofia a primeira questão, o que é? Portanto, a filosofia ela tem competência para responder essa pergunta, o que é?
que busca a essência, a natureza, o princípio das coisas. E ainda, esses primeiros filósofos também decidiram observar racionalmente para entender o funcionamento das coisas e o acontecimento dos fenômenos. Então, surge um outro ramo do conhecimento que nasce da filosofia, que é a ciência. Não podemos falar ainda ciência nessa fase, porque a ciência, como nós a conhecemos hoje, ela emana da chamada Revolução Científica do século XVII. A pergunta que a ciência tem competência para responder é como, né? Então, são as duas perguntas básicas. O que é, que busca a essência, e como as coisas funcionam, a ciência que vai responder. Então, dentro da doutrina espírita, nós vemos em toda a obra da codificação, várias vezes, Kardec fazendo a pergunta, o que é, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É uma coisa fantástica, porque ele não perguntou quem é Deus, ele está perguntando o que é Deus, quer dizer, qual é a natureza de Deus, qual é a essência de Deus, né? Na 23 também ele pergunta o que é o Espírito, e depois ele pergunta, aí para frente, o que é a alma, e pergunta várias vezes a respeito da essência das coisas, exatamente com essa pergunta filosófica, o que é, né? Bom, então o surgimento do espiritismo pela observação racional do fenômeno mediúnico, foi isso que aconteceu. O espiritismo surgiu pela observação racional do fenômeno mediúnico. Em obras póstumas de Kardec, quando ele fala a minha primeira iniciação no espiritismo, nós encontramos detalhadamente as fases todas através das quais o codificador conseguiu, pela observação racional do fenômeno mediúnico, estruturar, codificar a doutrina espírita. A coisa começa mais ou menos assim. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos, nesse ano de 1848, houve uma explosão de fenômenos mediúnicos, né? Por exemplo, é o caso das irmãs Fox, né, que todo espírita conhece de sobra, o caso das mesas girantes, que era um divertimento de salão. Então, era uma mesinha tipo banquinho de piano, redondinho, com 3 pés, saía rodando, pulando num dos pés ou rodopiando pelo salão e respondendo a pergunta das pessoas. Era um divertimento de salão. Esse fenômeno depois ele vai para a França, depois contamina toda a Europa. E quando ele chega na França, um amigo do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um pedagogo, um educador, poliglota, literato, ele é convidado a conhecer o fenômeno. De início ele rejeita, mas depois ele vai. Em maio de 1855, já com 50 anos, ele presencia o fenômeno. Enquanto todo mundo via naquilo apenas um divertimento, ele disse, né, nessa obra Obras Póstumas, eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo. Olha aqui então o que aconteceu. O senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, depois, com o pseudônimo de Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita, naquele momento ele viu, ele enxergou, além de todas as pessoas que estavam se divertindo com aquilo, né? Ele enxergou como Fleming enxergou a ação do penicillium, como depois também Newton enxergou na queda da maçã a existência da lei da gravidade, e tantas outras pessoas maravilhosas do mundo enxergaram além e puderam constatar e trazer para o conhecimento universal grandes informações, né? Então, Kardec, ainda em Obras Póstumas, ele falando do método racional que ele usa essas expressões. A partir de conhecer esse fenômeno e se interessar por ele, querer conhecê-lo mais a fundo, ele começa a frequentar reuniões na casa do Sr. Baudin. Então ele fala, foi nessas reuniões na casa do Sr. Baudin que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Apliquei essa nova ciência, o método experimental. Nunca elaborei ideias preconcebidas. Observava, comparava, deduzia, e pelo engajamento lógico dos fatos é que ele foi admitindo explicações que só eram aceitas quando elas resolviam todas as dificuldades da questão. Então, em todo o relato de Kardec, e particularmente em Obras Póstumas, em que toda a construção da doutrina, as observações racionais de Kardec são detalhadas,
a gente pode perceber que ele foi absolutamente rigoroso na sua pesquisa. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala da influência de Sócrates. Vamos ver alguma coisa de Sócrates, século V a.C., né? Então, Sócrates, ele tem uma história pessoal muito interessante. A mãe era parteira, e observando os relatos que a mãe fazia dos trabalhos de parto que ela assessorava, ele fez a seguinte reflexão. O parto é uma tarefa compartilhada da parteira que está ajudando a parturiente e da própria parturiente, né? E dessa tarefa compartilhada nasce a criança. Então ele fez uma metáfora. Em relação ao nascimento do conhecimento da verdade, metaforicamente representado na criança, é preciso também uma tarefa compartilhada de pensamento, porque ele dizia, ninguém pensa sozinho. Ele chamou essa tarefa compartilhada de maiêutica, e ele acabou exercendo a maiêutica em busca do nascimento da verdade, ou do conhecimento que ele queria adquirir, através da dialética, ou seja, da tese, da antítese, e através disso chegava-se à síntese. Então, essa é a dialética, ele fazia através do diálogo, da argumentação, de perguntas e respostas. Ora, o que aconteceu, né? Nesse sistema, ele acabou se chamando de parteiro das ideias. E também nós, espíritas, já estamos vendo aí uma identidade da estrutura de obras de Kardec em relação à maiêutica e à dialética proposta por Sócrates, né? Olha que coisa mais bonita. Então, no Livro dos Espíritos, por ocasião da 50ª edição do Livro dos Espíritos, existe uma tradução de Herculano Pires em que ele faz uma introdução que é uma verdadeira peça literária. Eu recomendo fortemente a todos que estão me vendo e ouvindo que acessem esse texto de introdução de Herculano Pires, a 50ª edição do Livro dos Espíritos. Nessa introdução, Herculano diz assim, esse é o processo dialético do Espiritismo, maiêutica e dialética, né? E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos, porque nós sabemos que tanto a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha só 501 questões, quanto a segunda edição, que tem 1019 questões, e a tradução da segunda edição que nós temos nas casas espíritas, esse livro é feito na primeira edição e na segunda, todo em diálogo, né, em perguntas e respostas. Então, outra obra de Kardec em processo dialético, também perguntas e respostas, é no livro que é o Espiritismo, né? A edição que eu tenho, ela está dentro de um outro livro chamado Iniciação Espírita, de Kardec. Então, ele faz 3 diálogos longos que compõem o livro que é o Espiritismo. Diálogo com o crítico, diálogo com o cético e diálogo com o padre, né? É outra obra de Kardec que também é feita dessa mesma maneira, então, no processo de maiêutica e dialética de Sócrates. E a influência de Platão. Quando eu comecei a estudar Platão, eu me admirei porque o nome verdadeiro de Platão não é Platão, é Aristócles, ateniense, né, discípulo de Sócrates, século V a.C. Platão recebeu esse apelido, que depois se consolidou, porque ele era um homem de grandes dimensões, e especialmente ele tinha as costas muito largas, e Platão em grego quer dizer amplitude, largueza. Então ele acabou tendo esse apelido que se consolidou, e aqui no mundo ocidental nós conhecemos a influência de Aristóteles como nome de Platão, não é? Então Platão, como discípulo de Sócrates, ele herdou do seu mestre esse conceito antropológico, conceito de observação da natureza do ser humano dual, de alma e de corpo. Então Sócrates já falava isso e Platão consolida, não é? A alma enquanto psique e corpo. E depois também ele firma esse conceito de Deus que cria, Deus criador. Esses conceitos todos nós vamos ver com muita firmeza na doutrina espírita, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos 27, Kardec pergunta:
Haveria, sim, dois elementos no universo, a matéria e o espírito? A resposta, sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, quando eu comecei a estudar esses aspectos da filosofia, que acabaram servindo de base para a estrutura da doutrina espírita, eu percebi o seguinte: quando Kardec perguntava as coisas para os espíritos e eles respondiam, onde eles iam buscar essas respostas? Nesses filósofos, né? Quer dizer, o conhecimento já estava despertado. Não é uma coisa sagrada que veio numa revelação. Não, é conhecimento que foi trazido à humanidade por mentes brilhantes desses filósofos e ficaram disponíveis para que depois outros espíritos viessem responder a Kardec segundo o conhecimento já adquirido, né? Isso é maravilhoso. Eu fiquei muito, muito animada com esses conhecimentos. Ainda falando de Platão, Platão também, como Sócrates, ele buscava uma ética antropológica, né? Lembrando que antropós do grego quer dizer ser humano, ou seja, ele dizia assim, que o ser humano, todos os seres têm uma finalidade, a finalidade do ser humano é a purificação da sua psique, a purificação da sua alma. Então ele chamava de ascese, esse caminho da physis, que é a matéria, ao eidos, que é o mundo das ideias. Então a physis representa o mundo material e eidos, o mundo espiritual, o mundo da psique, né? E tanto Platão quanto Sócrates falavam que essa ascese, esse caminho que o espírito vai percorrer, desde a parte material até o mundo das ideias, ele vai fazer através do conhecimento. Mas o Platão, ele introduziu uma variável importantíssima aqui, que é o tempo. Porque ele dizia assim, o conhecimento, através do conhecimento, que se fará através do tempo, na vivência do amor. Com isso, então, o indivíduo vai conseguir fazer a sua ascese, o seu caminho de purificação, né? Essa introdução do fator tempo é importante, porque a gente pode perceber que muitas correntes religiosas, elas acham assim, olha, o indivíduo é um pecador, de repente ele se converte a algum rótulo religioso, e aí está feita nesse momento a sua salvação, né? Então, esse não é um conceito platônico. Platão acha o seguinte, que todo esse processo, ele não é de repente, toda essa coisa não é de repente, é um processo que demanda tempo. Ora, dentro da doutrina espírita, qual é a nossa leitura? É das sucessivas reencarnações, porque é através de sucessivas reencarnações que demandam muito tempo que esse processo vai acabar se fazendo, né? Nós podemos ver que essa purificação, mesmo do nosso perispírito, quanto mais ainda pegados à matéria, o perispírito é mais denso, depois ele vai ficando mais etéreo, mais etéreo, mais etéreo, ou seja, através do tempo, nós vamos chegando ao eidos, né? Ao mundo do psiquismo, ao mundo das ideias. Bom, no Livro dos Espíritos 115, olha que coisa bonita, que emenda com essa postura platônica. Lá nós lemos, Deus deu a cada um deles, os espíritos, uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Olha o tempo aí, progressivamente, né? Pelo conhecimento da verdade. A felicidade, eles a encontrarão nessa perfeição. É mais das encarnações. Então, eu estava dizendo que no Livro dos Espíritos, no item 115, nós vemos aí uma fala dos espíritos que elas corroboram toda essa coisa de que a fonte de tudo isso foi realmente a estrutura da filosofia de Platão, né? Bom, quando a gente fala, então, de tudo isso, de toda essa coisa, nós temos que lembrar do surgimento da doutrina espírita, né? Então, aquele senhor, literato, pedagogo, literato francês, que viu o fenômeno mediúnico pela primeira vez em 1855, ele acaba vendo além, acaba estudando o fenômeno mediúnico, e com o pseudônimo de Allan Kardec, ele cria, então, essa nova ciência de observação dos fatos mediúnicos e de busca de suas causas e explicações, né? Então, considera-se que o início da nossa doutrina
corresponde à data de 18 de abril de 1857, porque foi nessa data que foi divulgada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Como eu já disse, que tinha só 501 questões, né? Então, Kardec, ele diz assim, para novas coisas, novos termos. Então, ele cria os termos espiritismo ou doutrina espírita, para designar essa nova ciência de observação, e o termo espírita ou espiritista para designar o adepto dessa nova doutrina. Em que pese o nosso respeito por todas as correntes religiosas, outras que não o espiritismo, a gente tem que dizer que, às vezes, a utilização dos termos espiritismo por outras doutrinas, ele é inadequado, não é? Uma vez que ele foi criado por Kardec para designar essa nova ciência de observação que ele estava codificando. Bom, do que nós vimos, a gente fica pensando assim, bom, então, estruturou-se o espiritismo como ciência. Tem a mesma estrutura da ciência acadêmica, da ciência que nós vemos nas universidades, nos institutos? Não. Qual é a semelhança? É o método racional, é o uso da razão. Qual é a diferença? A ciência acadêmica tem postura materialista, né? Ela visa a matéria, ela visa a descrição dos fenômenos, então ela prioriza isso, enquanto o espiritismo tem postura espiritualista. A gente pode ver isso na obra de Allan Kardec, Iniciação Espírita, no diálogo que ele faz com o cético, né? Então, ele trata dessa coisa de oposição da ciência acadêmica quando comparada ao aspecto científico da doutrina espírita. Então, essa é a diferença. E Kardec diz assim, nesse diálogo com o cético, as ciências vulgares, a ciência acadêmica baseia-se nas propriedades da matéria, que pode ser manipulada à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os fenômenos do espiritismo têm por agentes inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio e não estão submetidas a nossos caprichos. Vocês se lembram que Chico dizia sempre? O telefone toca de lá para cá, porque os espíritos não estão à nossa disposição, né? Eles têm mais o que fazer, nos assessoram, nos ajudam, mas tem mais o que fazer. Vamos para o nosso segundo bloco, mediunidade como laboratório. Então, vamos lá. Bom, no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 14, especialmente no item 159, Kardec registra o conceito de médium. Médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, né? Então, a gente pode perceber, do ponto de vista da neurociência, que a mediunidade, essa faculdade humana, é um fenômeno de senso-percepção, né? E grande parte do que Kardec diz a respeito da mediunidade está contida nesse seu livro, o Livro dos Médiuns. Bem, vamos ver algumas citações históricas a respeito da ocorrência da mediunidade. Emmanuel, no prefácio que ele faz do livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, ele faz umas citações históricas que são muito bonitas. Então ele fala, por exemplo, que os discípulos de Sócrates, após a morte de Sócrates, eles relatavam perceber a presença do amigo invisível, certamente Sócrates, né? Sempre em sua companhia. Então, é isso que Kardec acabou de dizer, o que é médium, né? Esse fenômeno de senso-percepção. Não pelos sentidos do corpo físico, mas pelos sentidos do perispírito, o indivíduo acaba sentindo a presença de amigos espirituais, né? A presença de Sócrates. Nero relata a Emmanuel, fora do corpo, ainda quando vivo, ele se via junto com Agripina e Otávia, sua mãe e esposa, assassinadas por sua ordem. Então ele se desdobrava e pela sintonia, né, que ele tinha em pensamento e sentimento com Agripina e Otávia, ele acabava se vendo junto com elas. Espíritos vingativos eram vistos no túmulo, ao redor do túmulo de Calígula. Então, as pessoas que tinham a capacidade de vidência viam esses espíritos vingativos de Calígula, né, em torno do túmulo de Calígula. Bem,
Nos primórdios do cristianismo, continua Emmanuel na mesma obra, no prefácio de Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. Ele diz assim, por exemplo, o dia de Pentecostes, né, no Novo Testamento, discípulos falaram línguas estranhas. Essa passagem do dia de Pentecostes é maravilhosa, né? Então, é um fenômeno coletivo de psicofonia associado com xenoglossia, que é a psicofonia falada, a palavra mediúnica falada em línguas estranhas. Espíritos materializados compareceram à libertação da prisão injusta de Pedro, né, o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Incumbência que foi dada a um espírito para Paulo e Barnabé, também consta de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Visita de espírito a Paulo, também nos Atos, ou seja, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, esses dois compêndios estão preenchidos de relatos de fenômenos mediúnicos, né? E Emmanuel está lembrando tudo isso. Herculano Pires, nesse livro O Espírito e o Tempo, que eu recomendo fortemente, ele fala dos horizontes culturais, tribal primitivo, agrícola, civilizado, profético, espiritual, ou seja, ele analisa as diferentes fases do psiquismo humano, e por isso que é uma visão antropológica, né? Então, ele vai analisando em cada fase a manifestação da mediunidade. No horizonte tribal de uma maneira, é mediunismo, no horizonte agrícola é de outra, no civilizado, né, onde tem aqueles profetas todos, civilizado depois que cai no profético, e espiritual, que acaba coincidindo com o da doutrina espírita. Eu recomendo também a leitura desse livro Espírito e o Tempo, que tem um texto riquíssimo a respeito das formas de manifestação da mediunidade nas diferentes fases do processo evolutivo do ser humano neste planeta, né? Bom, eu fiquei tentada a citar para vocês esse livro de Ernesto Bozano, que Herculano cita quando fala do horizonte tribal primitivo. Olha o que Bozano estudou. Populi primitivi manifestazioni supernormali. Povos primitivos e manifestações supernormais, né? Então, ele fala desse fenômeno que acontece no mundo primitivo de maneira espontânea, que é o que Emmanuel chama de mediunismo, ou seja, o fenômeno mediúnico acontece naturalmente, é uma coisa natural, ninguém estranha, ninguém acha que é misterioso, também não é estudado, então é uma coisa de vivência normal, né? Então, o Bozano, ele cria a tese da universalidade da crença na sobrevivência através da manifestação supranormal, ou seja, através de manifestação mediúnica nesses povos primitivos. Esse livro é muito bonito. Bom, então vamos continuar aqui. Mediunismo do Velho Testamento. Então, na Gênese do Velho Testamento, especialmente no capítulo 12, tem vários relatos. Por exemplo, Abraão ouvia a voz do Senhor, né? Então, imagina, Abraão ouvia a voz do Senhor. Esse fenômeno de audiência, não só em Abraão, mas depois nos seus descendentes, Isaac, Jacó, José, Moisés, né? A gente vai ver que acaba se repetindo. E Herculano fala nesse livro uma coisa fantástica, porque todos eles, Abraão e seus descendentes, eles acreditavam que ouviam o Senhor, certamente Deus, né? Então, Herculano faz uma crítica, dizendo que os antigos haviam feito desses espíritos entidades especiais. Então, a gente sabe, dentro da estrutura da doutrina espírita, que nada mais eram que espíritos de diferentes níveis evolutivos, alguns até de nível evolutivo bem baixo, por exemplo, que no Levítico, que é o terceiro livro do Velho Testamento, muitos recomendavam o sacrifício de animais e que se espargisse o sangue deles nos altares, né? Você imagina que qualidade de espírito é esse que precisa de sacrifício do animal para poder usufruir o fluido vital que emana dos animais sacrificados, né? Então, essa análise que Herculano Pires faz é muito bonita, por isso que eu recomendo esse livro, O Espírito e o Tempo. Emmanuel, ainda continuando nessa obra que eu citei, falando do mediunismo do Velho Testamento,
ele cita Isaac, que era filho de Abraão, né? O Espírito lhe aparece, ele fala. Isso está na Gênese do Velho Testamento. Depois Jacó, descendente de Isaac, viu e ouviu também o Senhor em sonho. Também consta na Gênesis capítulo 28. Moisés, então, ele tinha vários tipos de mediunidade, basta a gente ler toda a obra, toda a vida de Moisés, né? Começa que lhe apareceu o anjo do Senhor em sarça em fogo, que não a consumia, né? Vocês lembram disso? E o recebimento do decálogo, certamente por espírito muito nobre, né? Foi o decálogo, ele traz um código moral para os seres humanos, e esse código moral, depois a gente pode ver que ele tem 10 itens, né? Parece que 7, ele começa com não. Não faça isso, não faça aquilo, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Então, depois, não, o espiritismo que Herculano depois ele refere como sendo horizonte espiritual, nós já, enquanto humanidade um pouco mais evoluídos, nós não precisamos mais de mandamentos, porque no livro dos Espíritos, também no Evangelho, está escrito: espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo ensinamento. Olha como nós já evoluímos, né? Então, Moisés, a vida de Moisés é uma vida de fenômenos mediúnicos a sua vida toda. Ele devia ter vários tipos de mediunidade, né? Mas uma coisa interessante que eu cito no livro é a proibição bíblica do exercício da mediunidade. Vocês querem prova maior de que a mediunidade é um fato, é um fenômeno que existe, porque houve a proibição bíblica do exercício da mediunidade, né? Isso está relatado em Levítico, que é o 3º livro do Velho Testamento, no capítulo 19. Não vos dirijais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. Em Deuteronômio, que é outro livro do Velho Testamento, capítulo 18. Guarda-te de quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem que seja feiticeiro ou encantador, nem quem lhe indague dos mortos a verdade. Olha aí, a consulta aos espíritos é através do fenômeno mediúnico. Então, Herculano também faz uma crítica disso, dizendo que a proibição bíblica da mediunidade, ela teve um aspecto moral, que foi de respeitar o fenômeno mediúnico como uma coisa muito nobre, não é? E não que fosse um instrumento de corrupção para fins comerciais. Herculano Pires, então, voltando nessa introdução que eu já citei, na 50ª edição do Livro dos Espíritos, ele fala que Kardec, ele faz uma alusão à obra de Kardec. Ele fala: Kardec fez uma obra extraordinária, porque ele tirou o fenômeno mediúnico desse plano do mistério, daquela coisa oculta, daquela coisa religiosa, sagrada, porque ele considera os espíritos, diz Kardec, não são deuses nem demônios, mas sim simplesmente seres humanos desencarnados, que se encontram em diferentes níveis evolutivos, tanto intelectual quanto moralmente. Então, o fato de Kardec ter usado o método racional para estudar o fenômeno mediúnico fez toda a diferença, né? A obra de Kardec, nesse ponto, em todos os sentidos, ela é realmente fantástica, né? A mediunidade na pátria do Evangelho aqui no Brasil, olha, isso aqui, eu acho que se eu fosse dedicar minha vida a esse item, os meus 80 anos não bastariam, né? Porque tem muita obra, tem muito médium fantástico aqui no Brasil, né? Basta lembrar de Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier. Olha, é uma coisa... A gente conviver com vários desses indivíduos, né, na mesma época, é uma coisa maravilhosa, a obra desses médiuns extraordinários. Mas eu quero contar para vocês uma coisa, um fato que eu presenciei. Não me contaram, não, eu estive lá. Eu estive no 4º Congresso Mundial Espírita em Paris, em 2004. Fomos eu e a minha filha Flávia. Bem, chegando lá, eu vi. Chegando lá, nós nos acomodamos no centro de convenções, lá no salão, no mezanino
e ficava, deixa eu mostrar a próxima figura, que depois eu volto nessa aqui. Então, aqui era o palco e nós estávamos no mezanino, exatamente em cima aqui dessa mesa. E a gente viu o que estava passando ali. Essa foto foi eu que tirei. Então, eu vou voltar aqui o slide anterior. Bem, de repente, o presidente do Congresso, Roger Pérez, ele se levanta com uma folha de papel, que, aliás, eu e a Flávia vimos que o Divaldo, que estava sentado embaixo aqui, nesse lugar, ele estava escrevendo alguma coisa. Eu ainda comentei com a Flávia, disse, ele está psicografando alguma coisa. Quando o Divaldo entregou a folha para o Roger Pérez, ele levantou e falou para o pessoal, olha, aqui tem uma mensagem que Divaldo acabou de psicografar, que é esta aqui, olha. Mas eu não estou entendendo nada, porque a mensagem ela foi psicografada de maneira espelhada. Foi assim, de maneira espelhada. Estava em francês, então o Roger Pérez entendia, mas de maneira espelhada. Então, o que ele fez? Ele foi contra a luz para poder ler o que estava escrito. Né? Eu presenciei esse momento, eu vi isso. Então, você colocando essa folha contra a luz, então você tem essa mensagem. Né? Está escrito em francês, é uma mensagem de Leon Denis, reconhecimento a Allan Kardec. Foi um momento maravilhoso da minha vida de ter presenciado esse fenômeno mediúnico extraordinário, né, da mediunidade de Divaldo, psicografando uma mensagem de Leon Denis em francês, em imagem espelhada, né, espelhada. Você precisa virar a página ao contrário e colocar contra a luz para você ver. Extraordinário. Quanto a Chico Xavier, então, nem se fala, né? Todo mundo, espíritas e não espíritas, conhece o trabalho de Chico Xavier, mais de 400 obras psicografadas, né? A primeira delas foi essa, olha, Parnaso de Além-Túmulo, em 1932. Sabe quantos anos Chico tinha? 22 anos. Chico Xavier, ele só tinha o primeiro e segundo ano do curso primário, né? Mal era alfabetizado. E ele psicografou essa obra de 56 poetas com estilos próprios, mais de 200 poemas. Esse livro sofreu crítica literária de um dos críticos mais severos da ocasião da publicação e depois, e ele chegou à conclusão que a obra devia ser verdadeira, porque não é possível. Ele fez análise crítica literária de cada autor, de Augusto dos Anjos, de Gregório Matos Guerra, enfim, de todos, cada um com o seu estilo próprio, com a sua métrica, com a sua rima. Então, é realmente uma coisa extraordinária, né? Então, toda a obra de Chico Xavier, por exemplo, as cartas consoladoras para mães, para famílias que perderam entes queridos, né? Então, basta assistir o filme aí, As Mães de Chico Xavier, que é um documentário vivo dessas cartas consoladoras de Chico Xavier, né? E hoje em dia a gente já sabe que a física, tanto a física mecânica de Newton quanto a física quântica, explica as bases da manifestação da mediunidade, né? Tanto na mediunidade de efeitos inteligentes, quanto na mediunidade de efeitos físicos. Pessoal, no livro isso está muito bem explicadinho, mas eu não tenho tempo aqui para poder fazer um relato mais minucioso, né? E eu queria dizer também que, através dessa mediunidade de Chico Xavier, a obra de André Luiz é fantástica. Eu recomendo também que vocês consultem esse artigo, que foi publicado nessa revista aqui, olha, Neuroendocrine Letters. É uma das revistas de mais alto impacto de publicação, e esse artigo foi realizado por médicos da Associação Médico Espírita de São Paulo, o Dr. Giancarlo Lucchetti, o Jorge Daire, o Décio Yandoli e outros, pegando todas as informações em todas as obras de André Luiz a respeito da glândula pineal e comparando com a literatura acadêmica. Então, as informações de André Luiz, muitas das décadas de 40, anteciparam de muito tempo as informações científicas, né? Outra prova, então, da mediunidade através
de Chico Xavier. Coisa maravilhosa. E para eu terminar nesses últimos minutos, eu vou falar do último item aqui, do subtítulo do meu livro, A Moral como Objetivo, né? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a sua estrutura como ciência, como filosofia, vê toda aquela história lá dos filósofos e vê a diferença com a literatura, com a ciência acadêmica, então a gente viu que a ciência acadêmica é de postura materialista e a ciência espírita é de postura espiritualista. Mas eu considero que a grande diferença é esse outro item, consequências morais, né? Nenhuma outra forma de ciência que eu conheça tem esse vínculo com as consequências morais. Moral enquanto exercício do livre-arbítrio visando o bem comum, né? Então é isso que eu vou ver com vocês. Então, essa parte moral, ela está particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, né? A gente sabe que esse livro tem 4 partes. O terceiro livro é dedicado às chamadas leis morais. E também vocês podem ver, eu recomendo também, nesse livro que eu fiz em parceria com o Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes, o Cérebro Triunfo no Serviço do Espírito, o Dr. Sérgio, ele coloca as leis morais que estão no terceiro livro do Livro dos Espíritos, ele faz a colocação em cada andar da casa mental, em cada parte do cérebro. Então, no primeiro andar, ele coloca lei de conservação, destruição e reprodução. No segundo andar, lei de sociedade, trabalho, progresso, igualdade e liberdade. E no terceiro andar, lei de adoração, justiça, amor e caridade, perfeição moral. Então, a gente vai vendo, através desse estudo do Dr. Sérgio Lopes, que à medida que a gente vai subindo os andares da nossa casa mental, nós vamos depurando a nossa estrutura de moralidade, né? Esse estudo é muito bonito, eu recomendo para vocês. Bom, quando começa a falar em moral dentro da doutrina, eu falei, mas o que será que Kardec estava entendendo como moral? Procurei, achei. Livro dos Espíritos, questão 629. Kardec pergunta, que definição se pode dar à moral? Resposta, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Outra pergunta que eu me fiz, e onde está escrita a lei de Deus? Será que naqueles antigos escritos lá do Velho Testamento? Ah, também está no Livro dos Espíritos. Olha aí, Kardec perguntando na 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. Então, eu chego à seguinte conclusão, olha, quanto mais desperta a nossa consciência, que nós vamos subindo os andares da casa mental, mais nos dispomos a fazer o bem para o bem de todos, né? Conforme recomenda a questão 629 do Livro dos Espíritos. Aí, isso é que contempla o aspecto moral da nossa doutrina, que tem a ver com as nossas escolhas. A escolha, a nossa moral dentro da doutrina espírita, olha que coisa fantástica, pessoal, que é diferente de tudo que tem por aí, é fruto do conhecimento. É porque eu conheço a realidade do espírito e faço a reflexão filosófica do significado desse conhecimento, é que eu chego à minha escolha, à minha conduta moral, de ser a favor da vida contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pena de morte, contra o suicídio assistido, né? Olha no Livro dos Médiuns, no item 303, está escrito lá, o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Na Revista Espírita de Kardec, de 1859, vamos lá, o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita, ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Está cheio de recomendação disso por aí. Olha na Gênese de Kardec, em 1868, no capítulo 17. Nosso globo, como tudo que existe, está sujeito à lei de progresso. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer e reinar entre os homens a caridade, fraternidade, solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral.
Olha, isso está escrito em 1868, na Gênesis, segundo uma comunicação do Espírito Arago, né? E a gente vai ver também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item sede perfeitos, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Olha aí o esforço, né? Lá na Seara Bendita, onde eu trabalhei muitos anos, tinha uma companheira que fazia a prece assim: Jesus, abençoa o nosso esforço. Eu ficava analisando, eu falei, você sabe que ela tem razão? O que a gente pode oferecer, né, para nós e para Jesus? É o nosso esforço mesmo. E quando a gente fala em esforço, a gente lembra de vontade. Aí eu me lembrei de Santo Agostinho, olha, né, teólogo filósofo da chamada patrística latina. Então ele diz assim: vontade é diferente de razão. Olha que interessante isso. A razão conhece, mas a vontade escolhe. Às vezes até coisas fora da razão. Para fazer o bem, só a razão não basta, é preciso a força da vontade. É verdade, né, pessoal? A gente às vezes sabe que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas nós precisamos decidir e fazer a nossa vontade ativa, escolher a nossa conduta, o nosso pensamento, né? E para terminar, pessoal, nessa questão moral, Kardec teve o cuidado, quando ele pensou que só estudar, só conhecer o mundo espiritual através da ciência espírita, fazer a reflexão filosófica, o conhecimento não bastava, mas ele tinha que visar o bem comum, cair no aspecto moral. Ele falou: espera aí, eu preciso de uma referência. E perguntou para os espíritos, Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia modelo? Resposta direta, né? Veio de Jesus. Então, pessoal, terminando, eu posso dizer que todos nós que tivemos essa oportunidade na nossa encarnação de conhecer Jesus através de outros rótulos religiosos, mas através da doutrina espírita, nós somos pessoas privilegiadas, né? Porque nós tivemos a maior referência do ensino moral aqui do nosso planeta, né? Então só nos resta pedir a Jesus, vamos lembrar da minha amiga lá da Seara, que abençoe o nosso esforço, né? Para que a gente continue cuidando do nosso aperfeiçoamento, né? Da ascese, que dizia Platão, e a gente continue o nosso processo encarnatório valendo a pena, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Eu termino a minha exposição aqui e fico disponível aí para que vocês façam algum comentário, façam alguma pergunta, tá bom? Fiquei muito feliz de trabalhar com vocês hoje.